Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Eixos e Nexos. E hoje este programa tem um sabor especial. A minha convidada é uma das referências do jornalismo angolano. Um rosto que entrou muitas vezes para as nossas casas através da televisão. Mas é também alguém com quem partilho uma história pessoal. A minha convidada é uma amiga, uma colega. Fizemos parte do primeiro curso de Comunicação Social da Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Letras, e de lá para cá sempre acompanhamos o trabalho uma da outra. E para mim é um orgulho muito grande tê-la aqui no nosso sofá. Sandra Mancel, bem-vinda! Eu acho que o orgulho maior é o meu, Nelsa. E ao longo desta nossa conversa eu vou dizer o porquê. Saudações extensivas aos internautas e a todos quantos puderem acessar este vídeo. Muito obrigada pelo convite, Nelsa. Meu Deus, eu fiquei tão feliz quando disseste que sim, Sandra. Muito obrigada. Estava longe da minha expectativa, mas juntando o útil ao agradável. Exatamente. Que bom. Obrigada. Obrigada por estar aqui. Eu também agradeço. Então vamos começar pelo início. Sim, sim. Quem era a menina Sandra antes da televisão, antes das câmaras, antes de ser este rosto tão conhecido por todos nós? Quem era a menina Sandra? Olha, esta pergunta nunca me foi feita. Quem eu era? Era uma menina extrovertida, no universo de 8 irmãos, a segunda filha, mas muito extrovertida, que bom. Muito falante. E a minha segunda, as mais velhas, que eu sempre tive um bom vocabulário, Uau. Sempre fui muito comunicativa. Outra referência que tenho é que em sala de aula, enquanto aluna, eu sempre fui muito comunicativa e os professores gostavam que fosse eu sempre a ler. Muito bom. A leitura, e sentava-me à frente. Eu acho que eu era assim muito assanhadinha e tal. Mas pronto, esta pessoa desembocou naquilo que foi depois, o que é agora. E que memórias é que tens da tua infância? Como é que cresceste? Onde cresceste? Como é que era o teu meio familiar? Bom, Nelsa, infelizmente eu não tenho muito boas referências da minha infância, porque, pronto, nós saímos de Malens para o Ambo. Exato. Naquela altura, contexto de guerra, eu tinha 6 anos, depois fui crescendo no Ambo, claro. E eu que fosses do Ambo, não és do Ambo? Não sou de lá. Quer dizer, eu sou. Acaba por ser também, né? Gosto daquela terra e identifico-me com eles. Exato. E não tenho toda a minha vivência lá. Saí de Malens com 6 anos, exato, portanto, exato. Veja. E aos 14 anos perco o meu pai. E depois, pronto, não, foi uma infância muito difícil. Muito difícil, Nelsa. Dizer-te que tenho memórias muito boas, não. Mas também não tenho, tenho, ao nível de família, sempre fomos muito unidos entre irmãos e até hoje somos mesmo muito unidos. Por mais que tenhamos uma ou outra desavença que nunca passou da parede, como se costuma dizer, nós sempre fomos muito unidos e tínhamos uma vida muito, muito dentro da nossa casa. Que bom. A nossa mãe era uma contadora de histórias e em momentos muito especiais, particularmente naqueles momentos em que ela não tinha jantar para nos dar, ela contava uma história. Opa. E isto fez uma grande referência para nós, porque hoje eu gosto de contar histórias. E os meus irmãos, acredito que sim. Eu hoje uso as histórias que a minha mãe contava, algumas, e estou a recriá-las em vídeo, faço contos. Enfim, valeu de alguma forma aquele momento difícil. E como dizes... Eu costumo dizer que as nossas memórias... foram como foram, mudaram quem somos. Exato, moldaram-nos. E parte da minha personalidade é ver a minha mãe viúva e lutar para nos sustentar. Educar-nos, nunca faltámos à escola, nunca permitiu. A minha mãe, ela já era uma mulher que gostava de estudar e então
incentivava-nos a isso. Era guerreira, trabalhava e punha-nos a trabalhar com ela. Ela construiu um bar de raiz e este bar é que sustentou-nos ao longo destes anos. Aprendi muitas coisas naquele momento em que nós íamos para o bar ajudar a nossa mãe. Nós cozinhávamos, nós servíamos. Uau, A minha bom. irmã mais velha, que hoje é vice-cônsul de Angola em Houston, que fazia as faturas, porque ela já era mais letrada. Enfim, a dificuldade nem sempre nos amputa. Com certeza. Eu acredito naquilo que Pelo diz contrário até, muitas Henry vezes. Ford. Henry Ford diz que faz do problema uma oportunidade. Exatamente. E também diz que da palavra criar, tira o S e fique Crie. passe para a questão de uma oportunidade. Eu não sei se terei tido um momento de crise, uma oportunidade, porque também tinha muito pouca maturidade, mas devo dizer-lhe que foram lições que tornaram-me nesta pessoa que sou hoje. Muito É bom. verdade. E por falar em infância, o que é que sonhavas ser? Quando perguntavam o que é que queres ser, Sandra? O que é que dizias? Dizias que queres ser o que exatamente? Eu lembro-me o meu pai perguntar: o que é que tu queres ser quando cresceres, Sandra? E eu dizia professora. Sério? E o meu pai dizia: não, tens que ser médica. Quando o pai ficar velhinho, tu vais cuidar do pai. Mas pronto, meu pai morre, eu tinha 14 anos, eu disse que queria ser professora. E acabaste por ser professora. E Já vamos falar continuo, disso. sou professora. Exatamente. Pronto, fui para o jornalismo por acaso, mas fiz as duas coisas. Houve assim algum momento particular da juventude que te inspirou particularmente para o caminho, digamos assim, que fizeste até aqui? Sim, eu sou uma mulher que acredito muito na profecia, porque há poder naquilo que a gente diz. Eu não escondo que eu sou uma mulher cristã. Amém. Acredito em Deus, e porque Deus fez o mundo através da palavra. Ele disse: haja, e se fez. E se fez. E então eu acredito muito no poder daquilo que a gente profetiza, aquilo que a gente diz. Exato. E o meu pai, uma vez, a ver televisão, viu a Cláudia Marília e disse: é isto que eu quero para ti. Opa, sério. E uma vez viu a Mariana Ribeiro a ler o telejornal. Estás a ver? É isto que tu tens que ser. Eu não estas brincadeiras, o joguinho da macaca que ele não gostava. E havia uma outra brincadeira que era o 000, mas meu pai queria que a gente estivesse a ler livros e incentivava-nos com livros de histórias e tal. Em parte, foi muito bom para mim. Foi uma grande influência. Muito bom, não tens noção Uau. do quanto isso foi importante. Por isso é que eu, em sala de aula, era predileta, que o professor queria que eu lesse. Mas o meu pai não teve tempo de me ver na televisão. brilhar na televisão. Porque Mas veio eu lá de cima. fui parar a televisão por acaso, não Já vamos sei falar se sobre terá isso. sido, Exato. mas aconteceu. Exato. A minha pergunta a seguir é exatamente essa. Como é que surge Pois a é. oportunidade de ir para a televisão? Olha, eu não fui à televisão com a intenção de ficar. Então, conta-me essa história. Eu fui para a televisão com uma amiga. Opa, há sempre uma história assim. Uma amiga que o cunhado tinha convidado para fazer um casting. E ela pediu-me para acompanhar. Sandra, acompanha-me. Antigamente nós éramos assim, as amigas acompanhavam uma outra para... E eu lembro-me que a minha mãe tinha inscrito para que eu fizesse um curso de costura e bordado e crochê nas madres. E sempre que eu quisesse ir às Isso madres... em Luanda ou no já Ambo, no Ambo. Ok. Ou ainda no Ambo, assim que está certo. No Ambo, pois. A minha amiga acompanhava-me. Ok. Então, quando ela quis ir para a televisão, eu disse também, vamos. Sim. Chegamos, eram poucos candidatos, eram rapazes e mais rapazes que meninas. E as meninas, era ela e eu. Eu estava ali sentada. Olha, tu também não queres aproveitar e fazer o teste? Eu disse que não. Não vim para isso. Eles insistiram tanto, Neuza. Pá, não Foram acredito. chatos E que mesmo. bom que foram.
acabei por dizer, epá, pronto, Ok, vou fazer. Vou fazer então. Despachar essa chatice. Sento-me, Neuza, dão-me um texto. E eu... Era a tua praia. Depois da leitura, eu também não me convenci. Eu disse, Não me vão chamar. não. Pegaram em nós, levaram para uma outra sala, que é a sala de visionamento, né? Sim. Para ver como é que estava. Como é que se tinham saído? Neuza, eu mal vi a minha imagem no ecrã. Eu disse, uau, eu tenho jeito para isso. Muito bom. Vou continuar. Fiquei apaixonada. Uau, logo ali. Ali. Disseram, olha, amanhã venham novamente. Eu disse, sim, vou. E a amiga? Amiga, também, volto, vamos e tal. E fomos, foi sendo motivo para incentivá-la. Exato. E a mim também, enfim. Só que no final do casting, ela não foi Ficou para aprovada. trás. Opa. Não foi, eu Sim, fiquei. é a vida. Fiquei e estou por cá. Até hoje. E que bom. e que bom. Amando. Qual é que foi o maior medo, digamos assim, que tiveste que enfrentar no início da carreira e mesmo durante, né? O maior medo foi que eu estava como estagiária, eu era apresentadora de continuidade. Na altura, o que era uma apresentadora de continuidade? Era uma pessoa que se sentava e dizia, olha, nosso muito bom dia, começa agora mais uma emissão da televisão pública de Angola no Ambo. Vamos iniciar com bonecos animados, depois a seguir teremos tal, e eu estava habituada a esta rotina. Exato. Neste dia, o apresentador do espaço de notícias local, Falha. que eram 30 minutos, falha. Opa. Luís Paulo. E quem é que estava aí? A Sandrinha ali no vai e vem. Olha, vais ter que ler. Eu disse, meu Deus, que responsabilidade. Eu nem me tinha preparado para aquilo. Fiquei ali num gabinete a ler. Ai, Neuza. E naquela altura não havia teleponto. Pois não. Olha, eu sempre classifico aquele momento como um parto. Tu és mulher, sabes o que é um parto? Exatamente. Olha, eu acho que me saí relativamente bem. Porque disseram, olha, amanhã venha preparada, porque já não vais fazer continuidade. Vais fazer o noticiário. E assim foi. E assim foi. O Luís Paulo, quando viu que eu apresentei a semana toda lá, apareceu, mas eu já estavas na lista, na escala dos apresentadores para aquele espaço. E daí em diante foi só seguir e somar. Seguir e somar. Qual é que foi o maior aprendizado, especialmente dos primeiros anos, né? Da tua carreira, o maior aprendizado que ainda faz sentido hoje na tua carreira? Neuza, humildade. Humildade. Quando nós somos humildes, por mais que a gente conquiste um degrau, sabe que ainda tem outro para vir e que depende da ajuda de outros para eventualmente subir o próximo degrau ou descer com humildade, aprender melhor, depois voltar ao degrau seguinte. E eu acho que o meu maior aprendizado foi humildade. Saber ouvir, principalmente quando me dissessem, não é assim que se diz. Eu era humilde, mas como é que se diz? Às vezes as pessoas, quando lhes é feita alguma observação, sentem-se diminuídas e com alguma soberba e não querem aprender. Exatamente. Então, acho que este fator, humildade e ter sempre aquele cuidado de aceitar o erro e perguntar como fazer, tornou-me uma pessoa melhor, porque, claro, tu estás no início da tua carreira, tu não sabes nada.
Exatamente. E até hoje eu sei que não sei nada. Muito bem. Imagine, há sempre espaço para aprender. imagine naquela altura que eu estava a começar. A humildade foi a minha maior lição naquela fase. Muito bem. E houve assim algum erro no contexto profissional que, na verdade, quando olhas para trás, pensas, não, aquilo não foi um erro, foi uma lição. Bom, foram muitos. Eu acho que eu era uma pessoa muito limitada. Tinha alguns bloqueios, mas estes bloqueios foram acontecendo em função das outras pessoas que me rodeavam. Por exemplo, tu estares numa reunião e quereres emitir uma opinião e mandarem-te calar a boca, e tu depois nunca mais queres participar, porque as ideias, por mais absurdas que possam ser, às vezes nas ideias absurdas pode-se tirar alguma coisa boa. E deve-se deixar as pessoas à liberdade, a pessoa tem a liberdade de ser. Exatamente. E então muitas coisas eu fui aceitando que as pessoas limitassem o meu pensamento e a minha liberdade de ser. Eu sempre fui uma pessoa muito espontânea e isto dificultou, de certo modo, de algum tempo, ou por algum tempo, o meu desenvolvimento. Até que depois eu disse, espera aí, porquê? Dependo disto, daquilo, dele, dela, para quê? Eu sou uma pessoa autónoma. E então comecei a conquistar a minha autonomia e fui sem vanglória, né? Devagar, ir vendo o terreno. Conquistaste o teu espaço. E conquistei o meu espaço. Muito bom. Sandra, qual é que foi, assim, eu acho que são muitos, né? Mas assim, o trabalho ou uma cobertura, uma notícia que tiveste que dar, alguma coisa que tu pensas, meu Deus, fui eu que fiz aquilo. Que não só te impactou a ti, mas que pensas que impactou os outros também. Tens assim, alguma memória? Eu, durante 15 anos, fui apresentadora e editora do programa Ecos e Factos, um programa de abordagem social, com problemas sociais. Grande Ecos e Factos. Era um dos programas com mais audiência. Sim, chegou a ter até mais audiência que o telejornal. Exato. E durante aquele período, porque nós revezávamos numa semana apresentação, noutra semana edição e na outra semana reportagem. Na verdade, eu sentia-me um peixe naquela água, nos 3 papéis. Lembro-me que fui fazer uma reportagem na Praça de São Paulo e que as vendedoras ambulantes, as zungueiras, estavam a vender e tal, e haviam homens da fiscalização, e havia uma senhora com um bebê nas costas e com uma bacia à cabeça, e ele batia na senhora e depois o chicote já chegava ao bebê. Opa. Olha, foi uma coisa, eu, mãe, a perceber aquilo, foi eu despi-me das vestes de repórter e fui interpelar o fiscal e pedi-lhe, por favor, não fui educada, mas ele, como estava todo, achava que podia fazer o que estava a fazer, ele tentou agredir-me. A mim, sim, eles ainda detiveram-nos, a mim e o operador de câmara. Fomos parar a uma sala, que eu acho que era a sala policial da fiscalização, e claro que ele tentou agredir-me, mas depois o outro reconheceu-me e não permitiu que ele me agredisse. E tentaram agredir também o operador de câmara, mas depois chegamos naquela sala e o chefe da polícia apareceu, o chefe lá da unidade, e pronto, pediu-nos desculpas, mas aquilo deu uma repercussão que tu não tens noção. Posso imaginar. Deu uma repercussão, foi.
Foi. Eu acho que este senhor, este fiscal, acabou por depois a ser afastado. Enfim. Muito bem. Pois, coisas que acontecem, né? E no momento estavam a gravar ou aquilo ficou... Nós estávamos a gravar aquilo, então tivemos provas do que boa. tinha acontecido. Este é um episódio, ou um outro, Neuza, de uma reportagem no Lar Cozola. E era naquela altura em que haviam muitas crianças desaparecidas. Nós tínhamos um quadro no programa Ecos e Factos que era dos desaparecidos. E então eu vou ao Lar Cozola e encontro um bebê que tinha sido abandonado. E ele tinha apenas 4 meses de vida. E o meu bebê em casa, o Kelvin, também tinha 4 meses. Opa, Neuza, o bebê não comia há muitos dias. Eu quase tirei o meu peito para dar de mamar àquela criança. Mas eu lá, e pode-se ver, Neuza, aquelas coisas. Depois falei com amigos que eu tinha, um grupo de amigos brasileiros que trabalhavam na área de filantropia? Não, de construção civil, construção de condomínios. E o meu irmão estava à frente de um projeto habitacional e tinha muitos amigos brasileiros, engenheiros. Eu contei a história e todos os meses eles iam ao Lar Cozola levar fraldas, levar leite e eu era madrinha de dois. Exatamente isso. Acabaste por ser madrinha. Depois de um outro no Lar O Sol, no Benfica. Olha, Neuza, sei dizer que há tempos eu fui para uma atividade na Academia Diplomática Venâncio de Moura. E era o lançamento de uma antologia em que eu fui coautora. E um jovem vem ter comigo. Bom dia e tal, bom dia e tal. Como está? Muito bem e tal. Não me está a reconhecer? Eu disse, não, por acaso não. Olha, eu sou primo do Lima. Quem é o Lima? O Lima é um menino que tinha um defeito no olho, que a senhora é madrinha. Ai, meu Deus, onde é que anda o Lima? Olha, o Lima é casado, o Lima trabalha, o Lima tem filhos. Aquele bebê. Aquele bebezinho. Enfim. É gratificante. É mesmo. É gratificante. Há uma outra jovem que é maquilhadora, vive em Viana, tem um salão, a Maria, que também encontrei-a na via pública, desaparecida. Acho que os pais tinham acabado por morrer em Malange, na guerra, e ela tinha sido levada a Luanda num caminhão e não sabia como chegar. Ninguém. E neste dia eu estava a fazer reportagem e ela veio ter comigo. E eu lá recebi a menina, levei-a para a minha casa, tomou banho, comeu. Eu disse, olha, eu não te posso receber porque também não tenho condições. E não tinha mesmo condições. Peguei nela, no dia seguinte fui levá-la ao Lar Cozola. E lá cresceu lá, né? Procurou por mim no Instagram para dizer, minha mãe, tu me salvaste a vida. Porque depois de ter ido ao Lar Cozola, um mês depois a minha família apareceu. Hoje eu sou mãe, sou casada, sou uma pequena empresária. Que felicidade, Neuza. Enfim, mesmo. Vamos agora falar um bocadinho sobre os outros desafios, porque esta é uma mulher multifacetada, né? Além de jornalista, existe a professora, investigadora, gestora. Como é que conseguiste conciliar tantas facetas ou tantas dimensões da tua vida profissional, Sandra? Conta-me lá. Como é que consegues? Neuza, eu inicialmente disse-te que eu era uma pessoa que estava rodeada de pessoas que abafavam os meus dons porque diziam que eu não era capaz. Cuidado com tão aquilo enganados que que estavam. Cuidado com aquilo que tinha dito. Eu desafiei-me e aprendi, Neuza, com a dificuldade. Os meus detratores não sabem que eles foram muito importantes para mim. Porque hoje, cada vez que uma pedra é atirada, eu colho esta pedra e continuo fazes delas de graus. A erguer. Exatamente. Muito bom. O meu castelo. E
comecei a descobrir em mim qualidades, a força que eu tinha verdadeiramente, e esta força desemboca na autoestima. Conheci-me melhor e vi que eu tinha dom, força de vontade. Eu acho que comecei a amar-me mais. E apaixonada isso é o por mim trampolim. mesma. Não existe força maior que não seja aquela que vem de nós, Neuza. Quando tu te predispuseres dizer eu sou capaz, sim, eu posso, Neuza, as oportunidades elas vão surgir uma atrás da outra. O meu primeiro, claro que nós também não podemos de modo apaixonado e irresponsável achar que podemos tudo. Tudo, exato. Calma. Houve ali uma preparação, houve ali um momento de aprendizado, houve ali vontade de conhecimento. E a Neuza foi minha colega de faculdade, nós fizemos a licenciatura. Depois da licenciatura, eu fui a segunda estudante na nossa turma a defender o trabalho de fim de curso. Tu terás sido a quarta. Sim. Também muito, e fizeste muito bem, Neuza. Ousadia. E quando eu faço a apresentação do meu trabalho de fim de curso, tive uma nota excelente. O decano, na altura, Vítor Cajibanga, foi o presidente de mesa. No mesmo dia em que me declara licenciada, diz: ela tem que passar a assistente. Uau. Ali no momento. Ali mesmo. Ali e que alegria, mesmo. que orgulho, pá. Ela passa a assistente. O Paulo de Carvalho disse: olha, minha assistente. Pronto. E comecei com o Paulo de Carvalho, o Dr. Paulo de Carvalho, como assistente dele. Ele foi-me dando os inputs, sabe como o Dr. Paulo de Carvalho é uma pessoa exigente. Muito exigente, meu E Deus. então esta exigência fez de mim realmente uma pessoa também exigente. Mas foi meu orientador e bem. Também foi meu orientador. Foi também meu trabalho de fim de curso. E depois fomos tendo reuniões, fomos participando. E, Neuza, houve um dia que eu participo de uma reunião e estavam lá todos os senhores e tal. E eu ali, assistente do Dr. Paulo de Carvalho. E havia uma outra senhora que estava lá a secretariar. Acho que eu tinha ido assistir uma defesa para que eu depois também começasse a fazer parte da mesa, né? Parte da mesa. E eu vejo uma senhora a secretariar, uma senhora que eu olhava para ela e todo mundo lá na faculdade chamava por doutora. A doutora fulana, e ela era assim, toda nariz empinado, muito... Mas o que acontece, Neuza? É impressionante que quando chegamos naquela sala, ela faz-se a leitura do doutor fulano, diz-se os títulos. Sim. Licenciada fulana de tal. Então, como é que aquele bateu em ti? Não bateu bom. Não foi bom. Eu disse, esta senhora fica tão armada, afinal é licenciada. Mãe Céu, não podes ser licenciada. Naquele dia. Eu olhei e eu disse, veja só esse doutor, mestre. Licenciada, não, Mãe Céu. Sim, senhora. Não. Que foi combustível. Não. E depois, a minha irmã, na altura, já na diplomacia, estava a trabalhar em Washington, D.C. E tinha uma boa relação. Ela já era estudante da universidade, de uma universidade na Flórida, a Florida Christian University. Yes. E o reitor António Portigliatti queria fazer convênio com Angola e tal, a expansão da internacionalização de carreiras para profissionais, e foi à Embaixada de Angola, em Washington, para oferecer bolsas. Uau! A minha irmã, claro, que foi uma das contempladas, e ela depois pergunta ao Dr. António Portigliatti
olha, eu tenho uma irmã em Angola já, licenciada. Ele disse, sim, ela pode fazer o modelo sanduíche. Pode, sim, pode. Na altura, nem se falava disso. Nem se falava disso. E nem se valorizava este tipo de ensino. Eu, já sabes, né? Atrevidinha. Desafios é connosco. Opa, Bora! e como a minha irmã já vivia lá, não foi difícil. Não foi difícil, exato. E como é que era o teu inglês nessa altura? A universidade tinha 3 línguas. Ok. A Flórida é um estado em que há muita né? Comunidade brasileira e latina. Então, acho que terá sido uma visão da instituição ter português, espanhol e o inglês. Eu disse, aqui vou para o português, não vou complicar a minha vida. E então aproveitei a oportunidade, ia de tempo em tempo para fazer a minha formação. Eu não dizia na minha empresa que estava a estudar. Só assustaram já o diploma. Já está. Já está. Pronto, e foi sendo, fui ganhando gosto pela coisa, fui criando uma rede de contactos de amigos brasileiros, argentinos e americanos. E então, o que acontece? Quando tu estás neste meio, eles puxam por ti. Olha, Sandra, vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo, agora vamos fazer. E até hoje, Neuza, eu tenho grandes amizades da Florida Christian University. Outros que estão nas universidades no Brasil, e agora surgiu uma oportunidade também para a convite da Universidade Autónoma de Lisboa, uma bolsa da União Europeia. Estou a fazer um doutoramento em Tu és imparável, mulher. Ciências da Comunicação, porque aquela formação era gestão de empresas. Sim. E agora Ciências da Comunicação, porque é a minha área. Exatamente. E então e aproveitar todas as oportunidades. Estou a fazer a especialização em literacia digital, já que fiquei 4 anos como diretora de multimédia do canal da TPA, e então isto também foi um motivo para que eu amasse, vivesse para isso hoje. E é isso, muito bom. E aí, como é que tem sido a experiência de ensinar? De ensinar comunicação. Conta-me. Neuza, como é que tem sido? Eu pensei muitas vezes nisso. Eu até uma vez falei com o Dr. Paulo de Carvalho. Você ia conseguir. Tu és capaz. Tu és. Tens que vir. É verdade. E eu pensei, ai meu Deus. É verdade. Olha, experiência. Neuza, lembras-te do Zua? O Zé Zua. O Zé Zua agora está lá. Está lá como professor também? Opa, estás a gozar. Estou a falar a sério, e fui eu que tratei do assunto para o Zé Zua. Muito bem. Dar aulas é como falar para a televisão. Já tenho esta facilidade essa vantagem, de falar ao público, enfim. Depois, as disciplinas que eu leciono são todas, a maior parte delas, ligadas à televisão. Portanto, é canja. Técnica de realização e produção em televisão. É tudo o que eu fiz durante 30 e tal anos na TPA. Exatamente, por isso. Depois, tem outras que estão mais ligadas agora ao novo mundo do digital. Que é tudo que eu fiz durante 4 anos na TPA. E eu fui uma das pioneiras da criação desta área na TPA. Ok. Mentores fui eu e Umbala Gaston. Muito bom. Criamos a área, não existia neste formato, então fomos em busca de conhecimento, fomos fazendo formações e fomos agregando bastante valor ao nosso conhecimento. Hoje não parei, faço cursos. Neste momento estou a fazer um curso profissional de inteligência artificial. Muito bom. É necessário, é muito necessário. Muito necessário. Eu participo de muitas palestras, dou formações, então eu tenho que estar atualizada. Sem dúvida. Vamos agora falar um bocadinho sobre a nossa experiência. Exato. Na faculdade. Só para contextualizar, nós fizemos parte do primeiro curso de comunicação social. Primeira turma do curso, certo? Exato. De comunicação social da Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Letras. Para terem uma noção, a nossa turma
era composta pelos gurus da comunicação. Televisão, rádio, imprensa, agência de notícias Angola, Jornal de Angola, enfim, imprensa no geral. E só para dar assim um exemplo, famosos da minha turma. Ernesto Bartolomeu, Sandra Mancel, Analtina Dias, Paulo Miranda Júnior, da rádio, né? Mara Dalva também começou conosco, lembras-te? Mara, sim. Agnello Nogueira, Heitor Lourenço, Lígia Marisolina. Bem, só assim para citar alguns nomes. E, bem, eu tenho grandes memórias dessa altura. É verdade. Foram bons tempos. Nós sabíamos que estávamos a fazer história nessa altura. Exatamente. Sandra, que memórias é que tu tens? Conta-me. Eu tenho memórias da bala mágica. Nossa Senhora, eu ainda estive com o Paulo Miranda. Eu disse ao Paulo Miranda, quando é que tu vais defender? Marcela, eu já estou com o cabelo branco. Eu já sou avó. Eu sou Paulinho. Enquanto... Mas muita gente não terminou. Não terminou. É uma pena. É uma pena. A Mara disse, quando chegar aos 35 anos eu termino. E até agora, olha... É para terminar mesmo. Eu estou-me a lembrar também de um aspecto. Ou seja, quando afixassem as nossas pautas... Não, eu vou te recordar um outro episódio. Não conseguíamos chegar à pauta porque a maior parte das pessoas da faculdade, no geral, queriam ver quanto é que os famosos haviam tirado naquela era noutra. Motivo para nós nos desafiar. Nossa, como? E nós éramos bons alunos. Mas deixa contar-te, o Dr. Paulo de Carvalho foi mentor, foi uma mola impulsionadora na nossa formação. Sem dúvida. Porque nós chegamos como figuras públicas, não é? Vocês, porque nós éramos anónimos, nós éramos da rádio, não tínhamos um rosto. Olha, o Paulo de Carvalho disse aqui, olha, aqui não. Aqui ou estudam ou vão ser humilhados. É verdade. Lembro-me da primeira prova de estatística. Não meu foi Deus, uma humilhação, meu Neuza. Deus, eu tive 3 valores. Eu tive 2. Horrível, mas eu depois fui muito boa. Sandra Paula Mancel, 2. Então, eu tive 3. Analtina Dias, 1. Que vergonha! Ernesto Bartolomeu, 0. E ele dizia com gosto. Meu Deus, que uma humilhação. O único que tinha tirado 10 era o Heitor Lourenço. Tudo era 3, 2, 3, 2. Olha, eu tive que contratar um professor particular. Também eu. De estatística. Depois dei um shot de bola. Olha, a partir daquela... Olha, o Paulo de Carvalho escolheu-me para ser assistente dele, porque eu desafiei. Eu disse, você não pode pensar que eu sou burra. Nunca. Jamais. Foi bom. Também arranjei um explicador. A segunda prova já tive um 15, ok? Depois eu tive um 17. Depois dispensei a cadeira. E eu fiquei tipo, uau. E lembras-te daquele nosso professor de marketing? Qual? Aquele que tivemos que fazer abaixo assinado para se ir embora. Só nos deu uma aula. Ele até hoje é nosso amigo. Nós não admitimos. Aquilo era um copasse. Não, aqui não, meu caro, aqui não. Mas foram bons momentos. Foi muito Fomos bom. muito felizes na faculdade. Muito. Fizemos amigos para a vida. Para a vida, né? Por isso é que estamos aqui. Exatamente. Mas eu por acaso queria saber... quais são os professores, já falaste de Paulo de Carvalho, que influenciaram-te de alguma forma? Agora acabei de me lembrar de um outro facto. Os professores sentiam-se orgulhosos por serem nossos professores. Verdade ou mentira, Sandra? Olha, Ismael Mateus. Nossa, de feliz memória. Descansa em paz. Uma vez ele entrou para a sala de aulas e ele chegava e queria sempre questionar sobre a aula anterior. E eu fiz uma pergunta e eu não sabia responder. Estava distraída por alguma razão, não tinha lido aquela matéria. Ele disse, senhora dona, nunca ninguém tinha tratado assim. Senhora dona? Senhora dona Sandra. Ele tratava-nos assim. Eu vou te dar um conselho. Leia, estude, estude. E ele era assertivo. Lá em Angola, lá na TPA, começar a questionar, para tudo, dava a impressão que ele sabia o que é que se passava na minha vida. Para te defenderes, Sandra, a melhor maneira de te defenderes é esta.
Uau. E eu ainda sonho com o dia em que eu te vou ver aqui no meu lugar a dar aulas aos teus chefes. Tão bom. Novinha, aconteceu. É o poder das palavras, foi o que eu disse no poder das início. palavras. Ele disse... Poderes liberar palavras positivas e para os outros. Até os últimos momentos da vida daquele senhor, quando houvesse algum projeto que tivesse caráter científico, o Ismael Mateus dizia: Maicel, eu quero a Maicel na minha equipe. Uau, tão bom. Ele falava de mim com muito orgulho. Yeah. Porque disse: Sandra, tu és um fruto. Tu és uma semente que deu um bom fruto. Uau, Eu sinto-me honrado por ter sido esta pessoa que contribuiu para esta semente. Uau, muito bom. Boas memórias. Lembro-me também do nosso amigo Joaquim Paulo. Dr. Joaquim Paulo, exatamente. Quando estivesse fora da sala de aula, nosso amigo, nosso câmbio, Sandra, babá, amicíssimo. Mas na sala Chegava de aula... no dia da prova. Ui. Não, deixa contar-te. Como é que se chama? Olha, ele descompunha-me logo. Tudo que estudei desaparecia. Porque eu ficava extremamente nervosa. Como é que se chama? Olhava para a cara dele. Mas o senhor não sabe como é que eu me chamo? Francamente. Epá, Mas pronto, boas memórias também. Boas memórias. E colegas que te marcaram? Colegas que me marcaram. Heitor Quase Lourenço. todos, mas vou falar daqueles que foram mesmo. O Heitor Lourenço, Nosso eterno a delegado. Ana da Conceição e o Domingos. Domingos, nossa. Em memória, o Em Domingos feliz também. memória também. Por quê? Porque eu, o Heitor, a Ana e o Domingos tínhamos um grupo de estudo. Sim. Vocês não se importavam muito. A vossa vida era feita na faculdade e depois da faculdade esqueciam-se de tudo. Eu, o Heitor e a Ana ficávamos à parte de trás, que hoje é o Centro Nacional de Investigação Científica. E sempre que vou para lá, lembro-me, nós ficávamos lá a estudar aos sábados. Ok. Então, tínhamos o nosso grupo de estudo e era muito bom porque o Heitor era um miúdo. Não, aquele miúdo. Estava aquele colega que... Porque nas turmas há sempre um que é muito bom a português, muito bem a matemática. Mas Ele era bom em tudo. Tudo. E tanto que depois foi o primeiro a terminar o curso. O primeiro a defender. Foi Foi meu co-orientador. Também foi teu Foi. E então, o Heitor Lourenço, para estudar com ele era espetáculo. Eu também fiz parte de alguns grupos com ele. Porquê? Porque haviam disciplinas que eram muito, por exemplo, retórica e argumentação, algumas disciplinas assim um bocadinho difíceis. Havia uma outra de filosofia. Lembras do nosso professor de filosofia? Até hoje eu encontro-me com ele. E onde é que cruzamos hoje, então, Neuza? Nas conferências científicas, doutor para doutor. Muito bom. Aí é tão bom, Neuza. Lembras do nosso professor de demografia, o professor demografia Zinga? Quem era? Até hoje ainda é. O Zinga é o chefe de departamento. Grande senhor. Uau. É uma disciplina que eu gostei muito, demografia. Ele levou-me a recurso, mas fez com que eu amasse a disciplina. Nós começamos o curso, fomos de facto cobaias, Exato. mas bebemos da experiência dos melhores também. É verdade. Vale dizer. E, enfim, foram bons tempos da Muito faculdade. bons tempos. E Sandra, que bom que eu partilhei contigo este momento, esta fase da vida. Tivemos muitas dificuldades, mas nós tínhamos uma coisa muito boa, nós éramos muito unidos também. Muito unidos. Lembro-me que naquele percurso da formação, eu sentava-me à frente, depois a Analtina, depois o Lito Boetti. Exato. Pois é. Muito bom. Foi muito bom. Sandra, vamos agora para um bloco de perguntas rápidas. Temos que terminar, porque o Gabriel já anunciou que estamos em cima do tempo. Eu vou dizer algumas palavras e tu vais descrevê-las apenas com uma única palavra. Pode ser? Vamos lá. Bora? Sandra, família. O meu pilar. Uau, muito bom. Jornalismo. Amor. Muito bom. Amizade. Variável. Coragem. Sempre. Sucesso. Infinito. Angola. Amo. Muito bom.
Agora vais completar a frase. Nunca saio de casa sem... Orar. Muito bom. Um livro que todos deveriam ler. Bíblia. Uma pessoa que te inspira, ainda hoje. Minha mãe. Uau. O melhor conselho que recebeste. Da minha mãe. Muito bom. Ainda queres? O que ainda queres realizar? Muita coisa. Que não cabe aqui. A felicidade para ti é? Essencial. Escolhe apenas uma. Televisão ou rádio? Televisão, Neuza. Isso não é pergunta Não é que pergunta se que se faça. faça. Estúdio ou reportagem de campo? Reportagem de campo. Disciplina ou talento? Talento. Emoção ou razão? Razão. Falar ou ouvir? Ouvir. Passado ou futuro? Futuro. Muito bom. Sandra, muito, muito obrigada por teres aceito o meu convite. Foi uma conversa reveladora e que me fez também lembrar de grandes momentos da nossa vida. E dizer que continuo aqui deste lado, também a acompanhar-te, né? E que possamos continuar assim a fazer sempre parte da vida uma da outra. E obrigado uma vez mais por ter aceito o meu convite, Sandra. Obrigada, Neuza. Aproveito a oportunidade para endereçar um abraço fraterno aos nossos colegas da primeira turma do primeiro curso de Comunicação Social da Faculdade de Letras, hoje Ciências Sociais, da Universidade Agostinho Neto, a todos, até aqueles que já não fazem parte do mundo dos vivos, não sei de que forma poderão receber o meu abraço, mas agradecer o carinho de todos os professores que tornaram-nos estas pessoas que hoje somos. Sintam-se verdadeiramente heróis, porque a semente que vocês lançaram em terra está aqui. Dar bons a Neuza frutos. E a Mãe Céu podem ver isso. Neuza, muito obrigada. Que nada, foi um Muito gosto obrigada, muito muito obrigada mesmo pelo carinho, Sempre. por esta amizade, este vínculo que sempre esteve entre nós. É verdade. E eu quero parabenizar-te por esta iniciativa. Não é qualquer um que o consegue fazer. E eu, antes da nossa entrevista, estive aqui a fazer-te algumas perguntas para perceber as tuas motivações e dizer-te que este espaço é pequeno para ti. Obrigada. Faça mais. Está bem. Ok? Assim farei. Obrigada. A todos que nos acompanharam, muito obrigada. Continuem ligados, o melhor ainda está por vir. Não se esqueçam, subscrevam o canal, o nosso canal do YouTube, deixem os vossos comentários, compartilhem com mais pessoas. Estamos juntos. Até breve.